Salve galera, Sussanão, beleza? Tranquilo. Então nós estamos aqui nessa DR de hoje para falar de pontuação. E aí nesse nosso curso de pontuação a gente vai falar sobre vírgula, sobre ponto e vírgula, sobre dois pontos, enfim, a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre os principais sinais de pontuação. Por que eu digo principais? Porque na verdade é estranho sem explicar, por exemplo, o que é uma interrogação, lembra ou não? É o ponto de pergunta, né? Então, na verdade, a interrogação ela aparece muito mais na fala, né? Na escrita você marca como interrogação, você marcou que aquilo é uma pergunta. Mas há uma entonação de como se lê a pergunta, né? Enfim. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar o porquê é importante a gente saber pontuação, né? Onde que as estruturas elas têm que estar, onde as estruturas elas vão aparecer, e nos próximos vídeos a gente fala de algumas regras. Geralmente, quando se pergunta sobre pontuação, não se pergunta a regra, se pergunta por que essa pontuação é importante para o sentido da estrutura. Então, só para vocês entenderem, na verdade, o que a gente está perguntando é sentido, né? Há um sentido de uma estrutura e qual que é o sentido disso? Qual o seu sentido daquilo? Então, se pergunta muito mais sentido, tudo bem? É o sentido que se quer, a interpretação do texto que se busca ao perguntar de pontuação. Só para vocês perceberem a importância disso, né? Sei lá, se eu digo, sei lá, é, quero beber água. Se eu coloco uma vírgula, né, a estrutura ela se prejudica. Quero beber. Né? Se eu coloco um ponto, por exemplo, quero beber. Eu não falei o quê, mas eu falei que eu tô com sede. Tanto que eu quero beber. Mas se eu falo que quero beber água, então há algo que se falar com a água. Tudo bem? Só para vocês entenderem. Isso mostra alguma coisa. Mas acho que falar assim é um jeito mais abstrato. Só estou te apresentando o conteúdo nesse nosso curso. Acho que é mais legal a gente ver isso em texto. Então vamos lá, eu coloco 3 frases para a gente sacar e 3 vírgulas. E aí você precisa me dizer se essa vírgula está certa. Queria que antes de mais nada você lembrasse que existe uma estrutura. Filho, o que é essa estrutura? A gente chama, pessoal, de estrutura canônica. É uma ordem e a ordem da oração. Então, primeiro eu coloco um sujeito, por exemplo, depois eu coloco um verbo, depois eu coloco os complementos. Aqui, por exemplo, a gente tem estudantes, vírgula, sofrem críticas ao ocuparem as escolas. Isso aconteceu no passado, né? E os estudantes ocupando as escolas, dá uma olhada para a frase. Se eu falar assim, ó, os estudantes é um sujeito, né? É o dono da oração, vamos pensar assim. Eu tenho o verbo, que é o verbo transitivo direto. Quem sofre, sofre alguma coisa, eu sofro crítica. E ao ocuparem as escolas é o nosso adjunto adverbial, que modifica o sentido de sofrem. Legal? Lógico que é uma estrutura, né? É uma oração, mas ela tem a função de adjetificar o verbo. Tudo bem? Então, estudantes sofrem, isso está próximo. Sujeito e verbo. Presta atenção na minha fala. Nunca, em hipótese alguma, se separa sujeito de verbo com vírgula. O sujeito nunca é separado por verbo. Nunca é separado por vírgula. Nunca. Ele nunca vai ficar isolado. Portanto, essa vírgula aí ela está errada para a norma culta da língua portuguesa. Tudo bem? Se a gente olha para a segunda estrutura, compras aumentam durante o período do Natal. Compras aumentam, fim. Durante o período do Natal é um complemento. Ó, você tem na estrutura sujeito, beleza, verbo, beleza, complemento, beleza. Nunca vou separar essa estrutura direta por vírgula. Quando eu separo, quando a estrutura é inversa. Tudo bem ou não? Tranquilo. Portanto, essa vírgula, né, quando a gente olha sujeito, verbo intransitivo e adjunto adverbial, essa vírgula acaba estando equivocada. Tudo bem? E quando a gente olha no último exemplo, né, a vida fica mais leve quando resolvemos florir. Aí eu tenho o sujeito, né, a vida, fica verbo de ligação, mais leve predicativo do sujeito, quando resolvemos florir o adjunto adverbial. Aí acaba ficando correto, né? Necessariamente a gente não tem a vírgula para marcar nada. Tudo bem? Pessoal, quando que a vírgula ela causa dúvida? Quando a gente fala, na verdade, de textos grandes, né? Os textos recorrentes, grandes, eles acabam sendo é, mais, mais recorrentes o uso indevido da vírgula nos textos grandes, porque eu me perco. Ô, Vini, mas quando isso acontece? Vai acontecer quando o sujeito é muito grande. Se o sujeito é muito grande, as vírgulas elas acabam sendo muitas vezes indevidas. Por exemplo, se eu falar assim, ó, os jogadores de futebol americano
dos times brasileiros e argentinos detentores dos maiores salários possuem renda inferior aos jogadores de futebol de campo em empresas privadas. Nossa, é um testaço. Ó, eu peguei, só pra gente sacar, o sujeito, né? São os jogadores de futebol americano dos times brasileiros e argentinos detentores dos maiores salários. Tudo isso é o nosso jeito. E o nosso predicado, né? Que é o verbo e os seus complementos. São o verbo e os seus complementos. A gente tem também marcado. Eu nunca separo o sujeito de predicado. Eu nunca separo o sujeito do verbo. Qual que é a parte mais importante do sujeito? Jogadores. Qual que é a parte mais importante do predicado? Se o predicado for verbal, é o verbo. Portanto, eu tenho que concordar com o verbo. Os jogadores possuem. Tudo bem ou não? Então, eu não posso separar isso por vírgula. Essa vírgula aí acaba ficando indevida. Tudo bem? Toma cuidado no seu texto quando o sujeito ficar muito grande, que a gente pode perder o referente. Tranquilo? É isso aí, galera. Esse foi o nosso primeiro vídeo falando de pontuação. Obrigado.